Certo, povo que voa, agora vamos para o nosso terceiro método de limitação do acelerador. Nós vamos limitar o nosso acelerador aqui através de um potenciômetro. Pode ser este potenciômetro, pode ser o outro potenciômetro. Se você tiver um slide, um rádio com slider lateral, pode ser o slider na lateral aqui ou aqui, como alguns rádios têm aí. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos multiplicar o valor do stick do throttle pelo valor do potenciômetro. No cálculo que a gente vai fazer aqui, quando o potenciômetro estiver no mínimo, nós vamos limitar a 50% o throttle. Quando o potenciômetro estiver no máximo, nós vamos ter 100% do throttle, ok? Então nós vamos ter de 100% até 50% do throttle limitados aqui no potenciômetro. Eu posso alterar isso aqui para qualquer valor de 50% a 100%. Okay? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos alterar o nosso input do throttle lá no mixer. Lá no mixer nós vamos inserir o input do potenciômetro, multiplicando um pelo outro. Bastante fácil de fazer isso. Vamos lá no canal do throttle, clica no botão Enter, segura, inserir depois, Insert After. Lá no Source, vamos clicar Enter, e aí vamos girar o nosso potenciômetro para ele detectar. Tá lá, ok? Já detectou. E em Weight e Offset, nós vamos colocar 25 no weight e 75 no offset. Por que eu tenho que colocar estes valores? Porque o meu potenciômetro tem o zero aqui no meio e não aqui no mínimo, ok? Então ele entende que o zero do potenciômetro é aqui, para a direita é mais 100, para a esquerda é menos 100. Por isso é preciso ter esse offset aqui. Lá na operação matemática do mixer, nós vamos colocar multiply, multiplicar. Então nós estamos multiplicando o valor do potenciômetro 1 através deste offset aqui. Tá lá, meu throttle, acelerador, multiplicado através destes parâmetros com o meu potenciômetro S1. Só que tem um porém aqui. Quando o meu potenciômetro estiver para a esquerda, o valor dele vai ser negativo, porque o zero é aqui no meio. Para eu garantir que nunca seja multiplicado um valor negativo nesta conta matemática, eu vou inserir uma nova operação aqui, Insert After, somando o valor dele mesmo, para nunca dar valor negativo na multiplicação. Então, mostrando como é que eu vou fazer isso. Eu vou pegar a entrada da multiplicação, vou clicar com Enter, inserir uma nova operação depois. Lá no Source vai ser o potenciômetro, ok. Então eu cliquei aqui e girei o potenciômetro para ele detectar, detectou sozinho. Perfeito. E no peso eu vou colocar 25 com offset menos 25. E a operação vai ser soma. A operação ali embaixo vai ser soma, add. Add é soma, não precisa mexer nisso. Está pronto. Olha só meu output, olha só meu canal. Se eu colocar o potenciômetro no mínimo, eu tenho no meu canal 3 aqui de menos 100 até 50%. Ok? Se eu colocar o meu potenciômetro no máximo, eu vou ter de menos 100 a mais 100. E aí eu posso alterar o meu potenciômetro da maneira que eu quiser. Ele altera a saída lá em tempo real. Olha que interessante. Bastante prático para ser utilizado, ok?
Se você quiser ativar esse potenciômetro através de uma chave, é só entrar naquela entrada do mixer de soma e de multiplicação e colocar uma chave lá. Deixa eu mostrar aqui. Entra lá no mix, entra na multiplicação, edita ela e em switch determina uma chave qualquer. Só clicar na chave que ele detecta sozinho, ok? Vou colocar uma chave qualquer aqui. Faça para as duas operações a mesma coisa, certo? Para multiplicação e para soma. Então vamos lá na nossa soma aqui. Edita. Coloca uma chave. Coloque a mesma chave. Então vamos ver isso aqui funcionando? Lá no canal, olha o meu canal 3, certo? Se eu estou sem a chave ativa, não importa o quanto eu mexa no potenciômetro, nada acontece. Tá? Se eu ativo a chave, agora meu potenciômetro consegue mandar no meu acelerador. Ok? Esse é o método 3, bastante prático, bastante útil. Certo, povo que voa? Vamos agora para o nosso quarto método, que é o meu método favorito, que é criando curvas no OpenTX e inserindo estas curvas no mixer. Então o mixer vai pegar o resultado da input e alterar esse resultado com uma curva que eu vou programar. Por que eu gosto desse método? Porque com esse método eu consigo usar rates variáveis, certo? Então lá no Betaflight, no primeiro método eu falei de rates, que eu posso alterar rate profile, então eu posso usar rates diferentes em uma chave, tipo aqui, rates low, rates aggressive, e ao mesmo tempo usar limitadores de acelerador diferentes dos rates lá. Posso usar limitadores então medium power, para 50% medium power, para full throttle 100% e para baixa potência 25% low power, low power. Então eu consigo ter limitadores de acelerador diferente em uma chave e rates diferentes em outra chave. Os rates a gente configura, o rate profile a gente configura lá no Betaflight, mostrei no primeiro método. Para inserir as curvas aqui, o que nós vamos fazer? Lá no seu modelo, nós vamos para a tela Curves. Aqui, já tem algumas curvas criadas, vou criar uma curva nova. Criei uma curva nova, vou dar um nome para ela, vou colocar aqui 25%. Eu vou criar uma curva para 25% e outra para 50%, ok? Para 100% não precisa criar curva. 25 limit, ok? Tipo vai ser padrão, 5 pontos, ok. Aqui está o segredo. Como é que funcionam as curvas? As curvas funcionam da seguinte forma: o meio é 50%, o topo é 100%. Se o meio é 50%, 25% vai ser então mais ou menos na metade aqui da curva, né? Então nós vamos pegar o nosso primeiro ponto e puxar para o zero, que é lá embaixo. E o nosso segundo ponto, nós vamos puxar para o meio do quadrante aqui, que representa 25%. Vai dar menos 50 no número, porque a escala do OpenTX, do OpenTX, ela vai de menos 100 a 0, 0 a mais 100. Então, na prática, é como se a escala fosse de 0 a 200, certo? Menos 100 a 0, 0 a mais 100. 50 é 25% de 200. Com os próximos pontos, nós vamos puxar todos para 25%, então, que significa menos 50 na escala da curva. E está pronta a minha curva. Quer dizer que no começo do stick, então, eu vou ter 0. 25% do stick eu vou ter 25% de throttle. E
todo o resto do curso do stick eu mantenho 25% de throttle na saída. É isso que essa curva está dizendo. Vamos criar uma nova curva agora para 50%. Vou nomear ela então para 50 limit, 50L. Tipo standard, 5 pontos. Vou puxar o primeiro ponto então para 0. O 0 é menos 100 na escala numérica do OpenTX. O segundo ponto eu vou puxar para 25 para manter a linearidade. 25% numericamente no OpenTX é menos 50, ok? E o terceiro ponto vai ser 50%, que é aqui o meio do gráfico. Todo o resto dos pontos vão se manter em 50%. Se você quiser criar uma curva a 75%, você puxaria o quarto ponto para 50 aqui no gráfico, que representa 75%. Numericamente no OpenTX é 50, mas é 75%. E aí você puxaria o último ponto para 50 também. Não vai ser o nosso caso aqui, nós vamos limitar até 50% na chave. Então vamos colocar esta curva desta forma. Ok, temos então as curvas criadas. Agora nós vamos inserir esta curva no mixer. Então vamos até a tela do mixer. Lá no throttle, nós já temos 100%. Vamos editar ele e colocar uma chave. Vamos designar uma chave para o 100%. Clica na chave e bate na chave que você quer. Medium power. Então vai ser esta chave aqui. Agora, na mesma entrada do acelerador, nós vamos inserir uma nova entrada. Long press no Enter, Insert After. Nessa nova entrada você pode dar um nome. Eu vou colocar 50%. Esse nome é opcional, tá? Eu gosto de colocar o nome para lá na frente, no futuro, eu saber o que foi que eu fiz. A fonte vai ser a input do throttle. E na curva, você vai colocar, então, custom e o nome da sua curva que você criou. No meu caso, a curva 50L que a gente criou na outra tela. Vamos designar uma chave, então, para este modo de limitação. Lá em Switch, a gente clica no Enter e bate a chave que você quer usar. Medium power. Vai ser Medium Power. Eu coloquei um áudio personalizado. Só isso. Vamos criar uma nova entrada para 25%. Então, debaixo do limitador de 50, você long press, inserir depois. Vamos colocar um nome. 25%. O nome é opcional. A fonte vai ser o throttle. Não mexe no peso. Vamos direto para a curva. Na curva, custom. E o nome da curva, 25. Que foi o nome que eu dei para minha curva que eu criei com vocês. Vamos designar uma chave, isso é importante, senão não dá para ativar esse modo. Vamos designar uma chave, clica em Switch e bate na sua chave. Low power. Low Power vai ser minha chave, eu já criei um áudio para ele. Ótimo, então agora nós temos 3 limitadores designados. Medium power. Medium Power, Maximum Power e Low power. Low Power lá embaixo. Apesar da gente estar vendo 100 em todos os 3 modos aqui, temos uma curva aqui no meio alterando os valores de saída. Vamos ver os valores de saída então. Vamos no monitor de saída, mais fácil de visualizar. Aqui, certo? Meu canal 3 é o canal do acelerador. Então vamos começar com o 100%. 100% nós temos então do stick 0, de olho no canal 3 lá, até 50% aqui no meio, até 100% na ponta. Ok? Se eu limitar a 50%, Medium power. olha só, ele já caiu para 50%. Então temos 0 até 50% no curso correto, ok? Então essa posição de 50% é a posição correta do 50%. E daí para frente não tem mais nada. Olha o canal 3 lá.
tenho 50%. E daí para frente não tem mais nada. Se eu limitar aqui na chave a 25%, Low power. eu tenho no meu canal 3 a limitação em 25% aqui. Então olha só, se eu começar do zero, é zero. Se eu subir até 25%, eu tenho 25%. E se eu passar disso, eu não tenho mais nada na saída. A minha posição 25% continua sempre na posição correta de 25% aqui no stick, ela não muda. Isso é importante para a memória muscular, por isso que eu gosto de usar esse método de curvas, ok? Então eu tenho limitador de throttle em uma chave e rate profile Rates low. Rates default. em outra chave. Esse é o meu método favorito. Com isso nós terminamos então o tutorial de 4 métodos para limitar o acelerador. Deixa um like se isso foi útil para você. Deixa seus comentários aí com o método que você usa, porque eu sei que existem vários métodos além desse aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bom voo!